A paz do Senhor, queridos, tudo bem com vocês? Graças a Deus eu estou bem também. Vamos iniciar nossa aula orando ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo, Pai, quanto o Senhor tem feito. Obrigada pelas nossas vidas, Senhor. Obrigada por mais esta aula. Fala, Senhor, aos nossos corações. Nós te suplicamos, ó Pai, fica conosco em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. A nossa lição de hoje é a lição número 4. E ela diz assim: Livres em Cristo. É a revista Cartas às Igrejas. E a lição número 4, ela fala Livres em Cristo. Bom, o nosso texto base, ele está no livro de Gálatas, no capítulo 5, no versículo 1. E ele diz assim: Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Bom, quem escreveu esse texto, nessa carta, porque esse livro de Gálatas, ele é uma carta que alguém escreveu. Por que escreveu? Quando escreveu? Vamos lá? Vamos tentar adivinhar? Não, vamos tentar entender? Então tá. Essa carta, ela é direcionada ao povo de Gálatas. Gálatas é um bairro que hoje fica em Istambul, na Turquia. E essa carta foi escrita por Paulo. Sim, Paulo, aquele mesmo que era Saulo, que perseguia os cristãos, que se converteu, né? Que o Senhor falou com ele, ele se converteu e ele virou Paulo. Bom, Paulo escreveu essa carta aos Gálatas. E dizem, né, que essa foi a primeira carta que Paulo escreveu, né, em todo o seu ministério, porque ele escreveu várias cartas direcionadas às igrejas. Ou seja, ele escreveu essa carta entre o ano de 49 até o ano 53 depois de Cristo, e ela foi a primeira carta que Paulo escreveu a uma igreja. Entenderam? E por que ele escreveu? Paulo, ele viajava e ele pregava o evangelho ali naquele lugar, muitas pessoas se convertiam e ele não abandonava, ele ia embora sim, mas ele não abandonava o povo. O que ele fazia? Ele escrevia cartas, entenderam? E depois, conforme ele podia, ele voltava naquele local para ver como estavam, para continuar evangelizando. Então ele não abandonava o povo. O que aconteceu? Paulo, ele esteve na Galácia e muitos não judeus se converteram. E o que acontece? Ele pregou o evangelho, muitas pessoas se converteram a Jesus e Paulo foi embora. Foi para outro lugar também para evangelizar. Nesse período, muitas pessoas se levantaram contra Paulo, né? Muitas pessoas diziam que Paulo não estava pregando o verdadeiro evangelho, mas na verdade as pessoas só queriam mesmo era atingir a Paulo. Então, nesse lugar, na Galácia, né, que Paulo escreveu, que Paulo foi evangelizar, muitas pessoas se levantaram contra ele, dizendo que ele não estava pregando o verdadeiro evangelho e dizendo que ele nem apóstolo de Jesus ele era. Então, o que aconteceu? Paulo escreveu uma carta, que é essa que a gente conhece como o livro dos Gálatas. Ele escreveu uma carta para os Gálatas, entenderam? Porque ele foi justificar, ele foi explicar para as pessoas que se converteram o que é, na verdade, o porquê que tinha tanta gente falando dele. Ele foi explicar. Então, o que ele disse? Olha, eu sou sim chamado por Cristo, eu não fui chamado por homens. Eu sou um apóstolo de Jesus, mas chamado por ele mesmo e não por homens. Uma boa resposta, né? Segunda coisa, as pessoas estavam dizendo para as outras que se converteram há pouco que eles tinham que se submeter às leis de Moisés, ou seja, eles tinham que entender que não era somente pela fé que as pessoas se convertiam, que as pessoas tinham salvação em Jesus. Na verdade, eles diziam que as pessoas tinham que estar... Os judeus diziam que as pessoas recém-convertidas tinham que estar sob a lei de Moisés, tinham que fazer a circuncisão, e eles não seriam salvos somente porque Jesus morreu na cruz, mas sim porque eles tinham que obedecer às leis. Quando, na verdade, Paulo respondeu: por causa da graça de Deus, ficamos livres do pecado.
e temos a liberdade que Deus dá por meio de Jesus. Essa liberdade que Paulo está falando aqui, ela é recebida pela fé, justificada pela fé. Na verdade, essa liberdade, ela é, nós somos, no caso, quando Paulo estava falando sobre essa liberdade, não é a falta de responsabilidade, não quer dizer que é a falta de obrigações, não é esse tipo de liberdade. Ah, nossa, tô livre, vou fazer o que eu quiser. Não, não era isso. O que Paulo estava falando sobre o tipo de liberdade é que livres do jugo do pecado, livres da maldição do pecado. Então, as pessoas não estavam mais debaixo do pecado, porque a graça veio para libertar o quem estava oprimido. Bom, Cristo nos chamou para sermos realmente livres. Em João, no capítulo 8, no versículo 36, está escrito assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Gente, a fé não era suficiente, mas também deveriam praticar a circuncisão. Essa era a mentalidade, esse era o pensamento dos judeus de antigamente, querendo prejudicar também a imagem de Paulo, dizendo que o evangelho que ele estava pregando era mentiroso. Mas não, na verdade, Cristo ele já veio morrer na cruz do Calvário por nós, e através deste ato veio sim a graça sobre nós, e através desta graça é que somos livres. Amém? Bom, a salvação ela vem pela fé, a obra é do Senhor e vem pela graça, não pelo merecimento. Nós somos agraciados pelo Senhor, é a graça do Senhor que nos livra, né? Que nos dá o livramento, é a graça do Senhor que nos dá a liberdade, é a graça do Senhor que nos livrou, que nos libertou do jugo do pecado, da maldição do pecado. Amém, queridos? Então, essa foi a primeira carta que Paulo escreveu, que foi uma carta destinada aos Gálatas, na província da Galícia, né, que hoje é um bairro na Turquia. E é isso. Paulo ele quis dizer que através da graça de Jesus, da graça salvadora, nós somos realmente salvos, nós somos livres e que nós não precisamos estar mais debaixo da lei, porque estamos vivendo no tempo da graça. Amém, queridos? Fiquem com essa palavra, fiquem com Deus. Agora, eu preciso aqui falar com vocês sobre o que a tia Laura já postou aqui no grupo, falando sobre quem participar da aula. Bom, tá aqui, vou mostrar para vocês, ó. Comprei uma lembrancinha. E a criança que estiver participando da aula hoje e for sorteada, né, que a gente vai sortear entre as crianças que participaram da aula hoje, eu vou entregar esse daqui hoje à noite no culto, tá bom? O sorteio vai ser hoje às 4 horas da tarde, tá? Tem que mostrar aqui exercício que fizer, né? Tem que mostrar aqui no grupo e tem que cumprir os desafios, tá? E aí sim, a criança que participar da aula vai concorrer a um sorteio às 4 horas da tarde para ganhar a lembrancinha, tá bom? Vamos orar ao Senhor para a gente encerrar a nossa aula. Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, agradecidos por tudo quanto o Senhor tem feito. Obrigada pela Tua misericórdia, obrigada, Senhor, pelo Teu amor. Guarda a Tua palavra em nossos corações, Senhor. Obrigada pela graça, Senhor. Obrigada, Senhor, porque nós não vivemos mais na lei, Senhor, de Moisés, mas pela Tua graça, Senhor. Obrigada porque somos livres, Senhor. Livres do jugo, livres, ó Pai, da maldição do pecado. Pai, em nome de Jesus, fica conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Fiquem com Deus e a paz do Senhor. Um beijo.